Mas nós precisamos dizer para eles a verdade, porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar bem dos nossos filhos. Então, se eu quero que os meus filhos estejam firmados na rocha, que eles não se abalem, que eles estejam preparados para viver nesse mundo de pecado, então eu preciso firmar eles em Cristo, formar o caráter de Cristo na vida deles, para que eles mais tarde não venham me decepcionar. Quando diz aqui, tem um assunto aqui que eu orei a Deus para falar, e nós vamos falar aqui, e você vai entender como algo de Deus para a restauração. Tem uma pergunta que eu coloquei aqui: por que casamentos acabam e famílias não duram e não resistem? Neste século, neste momento, nesse tempo do hoje que nós estamos vivendo, né? Porque quando uma pessoa começou um relacionamento que ele não era cristão, é uma coisa. Mas um casal que começou o relacionamento como filho de Deus, conhecendo a palavra de Deus, que conhece as verdades da Escritura, e as pessoas não conseguem viver a sua vida que eles prometeram diante do altar de Deus, é porque faltou algo lá no começo. Quando uma pessoa não é cristã, que ela casou por um sentimento humano, porque a mulher era bonitona, porque o cara era um gatão, então ali ele vai lá, às vezes até por uma questão financeira, porque o cara ganha bem, ou porque a mulher ganha bem. Quantos casamentos nós temos visto hoje? Por causa dos bens materiais. Esses casamentos não vão durar, não é verdade? Outros casaram quando estavam no mundo, mas tiveram experiências difíceis porque também não aprenderam sobre o casamento. Tem pessoas que nem tiveram a oportunidade de ter o curso de noivo, de casado, para poder casar. Ali, muitas vezes, o pai e a mãe achavam o genro bonito e falavam assim: não, isso aqui é filho do meu compadre, então você vai casar com ele. A moça nem queria casar e tem que casar. O cara é fazendeiro, tem que casar. Que é para nós botar as riquezas tudo junto. Não é verdade? Eu conheci uma família na minha cidade que eles não casam com ninguém de fora. É com a parentada toda. É primo com primo, porque são todos cheios da grana. Ninguém quer dividir a grana. São donos de empresa, donos de escola, tudo, só casa entre eles. E os meninos saem tudo feio, tudo doente, aleijado. É uma complicação, mas eles não racham a grana. Então tem essas questões, né? Mas aqui diz: é porque não são firmados sobre a rocha que é Cristo. Sabe, irmãos, tem casal cristão que casa, mas não está firmado na rocha. Casa pelo corpão da madame, ou então porque o cara é um gatinho, pior que depois vira onça. É uma gatinha, pastor. Aí ela vira leoa. Oh, Jesus, tem misericórdia, né? O pior é que depois que come o primeiro prato junto, não consegue comer o último junto. Não é mais gatinha, não. É complicado, porque não houve conselho do pai e da mãe. Eu vou casar com ele, nem que meu pai não queira. Nem que a mãe não queira. Eu quero é ele, eu quero é ela. Aí Deus fala assim: você nem imagina o chicote que eu vou te dar depois. Eu já vi essa festa muitas vezes. Esse filme. Sabe o que a Bíblia fala disso? O filho mau, o filho que não honra pai e mãe, será diminuído os seus dias na face da terra. Se converter, a maldição sai, né? Se converter, a maldição sai. Mas o filho precisa entender que essa questão de obediência pai e mãe é sério. Porque se quebrar esse princípio, a consequência vai vir.
né? Então diz aqui em Deuteronômio capítulo 32, versos 3 e 4, falando só aos finais desses versículos, fala assim: dai graças ao nosso Deus. Então, nós que estamos casados, ou aqueles que precisam casar, ou que querem casar, tem que aprender a dar graças a Deus pelas coisas que você está construindo na presença dEle, porque você precisa construir nele, porque Ele é a rocha, e cuja obra que Ele faz é perfeita. Amém? Quando a coisa está no prumo de Deus, as coisas é perfeita. E aí, Deus não erra. Os seres humanos é que tomam decisões que Deus não mandou tomar. Ah, eu senti de Deus, né? Pastor, eu senti de Deus que essa moça aqui vai ser minha esposa. Ah, pastor, eu senti de Deus que esse rapaz vai ser meu esposo. Eu falei, mas eu não senti, irmão. Eu sou seu pai espiritual. Eu não senti, eu não conheço essa moça, eu não conheço esse rapaz. Pastor, mas eu conheço, ele é um homem de Deus. Ele ora até no monte, de coberta, né? Eu já vi esse filme muitas vezes. Eu já vi muitas moças chorando, muitos rapazes decepcionados. Né? Então tem muita gente falando, ó, Deus falou comigo. Engraçado que com o pastor não fala de jeito nenhum. Né? E as pessoas fazem aquilo que Deus não mandou fazer e constrói o seu namoro, noivado e casamento sobre fundamento de areia movediça. Areia movediça. É o que está acontecendo. Porque hoje a rapaziada não ouve mais o pai, não ouve mais a mãe. Não, nós estamos na era da informática, nós estamos já chegando lá no trono de Deus, nós estamos quase semideus. O Senhor está atrasado, mãe. Não é verdade? Então encontramos mais uma informação importante na palavra de Deus aqui em Mateus 7:24 e no verso 25, que diz assim: caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então o casamento, a família que está edificada na rocha, pode vir os vendavais, pode vir os problemas, pode vir as lutas, o inimigo pode levantar contra você, meu irmão, minha irmã, mas você está firme. Nada vai te separar do amor de Deus. Mas tem casais que, se falar alguma coisa para eles, eles saem da igreja. Não está firmado em Deus. Não tem estrutura. Não tem firmeza. Não conhece a verdade. Não conhece o que Deus fala na questão da obediência. Entendeu, irmão? Olha, eu sou dos tempos bons, né? Eu aprendi que pastor é pai. Eu aprendi que pastor tem responsabilidade. Eu aprendi que pastor paga preço pelas ovelhas. Eu aprendi que pastor vai prestar conta das ovelhas para Deus. Eu aprendi, meu crescimento espiritual foi dessa época, que quando os meus pastores falam comigo, eu baixo a cabeça. É melhor obedecer do que questionar. Mas hoje em dia as pessoas questionam muito. As pessoas questionam, assim como os filhos de vocês estão questionando vocês. Não é verdade? Vocês falam uma coisa, eles têm 10 coisas para falar para vocês. E vocês ficam calados. Muitas vezes. Porque vocês têm medo do filho de vocês. Eu não sei se é porque Deus está falando isso comigo, não. Mas uma coisa é certa, eu nunca tive medo dos meus filhos. Mas nunca machuquei os meus filhos. Eu nunca fiz ferida dos meus filhos. Mas o respeito de falar com eles e eles obedecerem, isso era real na nossa família. Então nós não podemos perder a nossa postura de pai e mãe, no sentido de disciplinar, no sentido de orientar, no sentido de dizer não. Eu não quero isso e acabou. Sabe, irmãos, esse negócio de estar dando satisfação para filhos, eu não entendo esse negócio, eu não compreendo isso. Enquanto estiver debaixo do seu teto, meu irmão,
Minha irmã, está debaixo do seu teto, quem manda é você e acabou. Na Bíblia é assim. Na Bíblia é desse jeito. Quem se acha adulto, quem se acha dono do seu nariz, pega a trouxa e vai alugar um apartamento e vai morar lá. Mas enquanto estiver debaixo do seu teto, é seu filho. E ele deve obediência a você. Deve obediência. Entendeu? O filho tem que sentar e você tem que falar o que você acha que tem que falar, e ele tem que ouvir e dar a opinião dele, não questionar o que você está ensinando. É por isso dessa bagunça aí. O pai fala, o filho só falta bater na cara do pai, porque o pai perdeu a autoridade. Eu já vi tanto filho bater na cara de mãe, porque perdeu a autoridade. A mãe está lá morrendo de trabalhar, o pai está lá morrendo de trabalhar para sustentar o pelegozinho lá, e ele está igual um galo de Campina, com a crista empinada, cantando mais do que o pai, dentro de casa. Olha, irmão, se o mundo quer isso, deixa para eles. Sabe, irmãos, o mundo é que vive desse jeito. Sabe? O mundo é que... Eu vi um filho outro dia mandar a mãe se lascar. Deus ensinou isso na Bíblia, que seu filho tem direito de mandar você se lascar? Não. A Bíblia diz que o filho tem que ser obediente. Aquele filho que obedece, aquele filho que honra pai e mãe, ele vai ter longos dias de vida. Porém, aqueles que não obedecem, são rebeldes, indisciplinados, eles não vão viver para ver a glória de Deus. E nós não temos que ter dó, não. Entendeu? Tem que ter dó, não. Sabe, querido? Porque a gente, quando é criança, a gente acha que sabe. A gente, quando é jovem, a gente acha que sabe. Quando a gente é adolescente, a gente acha que sabe. Quando a gente está criando o gogó saindo para fora, a gente acha que é homem. Porque eu também fiz isso. Só que lá em casa o negócio era diferente. Eu fui criado por cearense. Cearense, a volta era curta. Meu pai só fazia olhar para mim. Pastor, mas a senhora é da época antiga. Pois é, mas eu não dei trabalho para o meu pai, não. Meu pai só me deu 3 pisas. Mas também eu nunca esqueci delas. Elas são minhas amigas até hoje. Sabe, mas foi bom demais porque ele me ajudou a ser gente. Me ajudou a respeitar as pessoas, me ajudou a amar as pessoas. Né? Então, queridos, tudo que começa certo dentro da vontade de Deus, consegue vencer as tempestades. Queridos, não tem um livro na Bíblia melhor para a educação de filho do que o livro de Provérbios. Não tem. Um dos melhores livros da Bíblia para educar filhos é o livro de Provérbios. Né? Bota o filho para ler a Bíblia. Bota o livro de Provérbios para a pessoa ler a Bíblia, para ele compreender o que é que Deus tem para a vida dele. Deus quer abençoar a sua vida, meu filho. Vamos aqui estudar a Bíblia junto, vamos ensinar aqui na palavra. Né? Como que nós ouvimos a pregação de domingo, tem gente aí se masturbando, tem gente aí se prostituindo, mas a Bíblia diz que isso é pecado. Se estiver lendo o livro de Provérbios, não vai se masturbar e não vai fazer sexo fora do casamento, porque é pecado. Se estiver acontecendo, é porque está faltando disciplina da palavra de Deus. Não lê Bíblia. Jovem, se você não lê Bíblia, se você não orar, se você não tiver uma vida com Deus, você está cavando a sua sepultura. Porque se você não aprender dentro da igreja, você vai aprender lá fora o quê? Se você não, agora que você é jovem, não tiver intimidade com Deus, quando é que você vai ter? Se você não tirar tempo para orar, se você não tirar tempo para ler Bíblia, se você não amar ao Senhor agora que você é jovem, quando que você vai amar Deus? Deus não tem sucata no céu. Quando eu tiver velhinho, eu vou procurar servir a Deus da melhor maneira possível. Eu tenho uma triste notícia para você. Lá no céu não tem sucata. Deus não morreu por sucata.
Sabe, queridos? Às vezes a gente confunde as coisas com Deus. Ah, porque Deus é bom, porque Deus é amoroso. É assim que o mundo faz. Fala assim, ah, pastor, eu não entendo. Deus não vai me mandar para o inferno porque Deus é amoroso e Ele é muito bom e Ele é um Pai muito grande. Ele não vai me mandar para o inferno. Quem foi que disse para você? Os desobedientes não entrarão no reino do céu. Está escrito na palavra. Deus não rasgou a Bíblia. Aquele que vive negligenciando a palavra de Deus não vai entrar no céu. Os negligentes não entram no reino do céu. Gente, nós temos que aprender a palavra. Ou a gente anda da maneira correta, ou a gente vai dançar no fogo eterno. Não tem para onde. Esse negócio de passar a mão na cabeça não adianta. A nossa família tem que ser exemplo de vida. Agora é verdade, se você que é pai, você que é mãe, ensinou o seu filho no caminho que ele deve andar, depois que ele é adulto, tem a vida dele, ele errou, o problema dele. Quando meu filho casou, o primeiro que casou, disse que já era homem, eu falei para ele, toda a minha responsabilidade que eu tinha contigo acabou hoje. Essa é a minha forma de pensar. Ele falou, pai, eu sou homem, eu vou dar conta e eu quero que o senhor me dê a permissão. É. Tem convicção? Tem. Então pronto, a partir de hoje eu não tenho nada com você mais com relação de finanças nem nada. Sou seu pai, vou chamar você a atenção na hora que precisar, mas eu não tenho mais nada a ver contigo com relação a isso. Assume teu casamento e acabou. Ou o cara é macho ou não é. Para mim, se o cara dizer para mim que ele é homem, ele tem que provar. Porque casamento não é brincadeira. Casamento não é brincadeira. Então, para se firmar um casamento na rocha, tem que estar aos pés de Jesus. E agora, irmãos, diz aqui, mas o que representa a areia para a família? A areia é a falta de Deus e do perdão. Por que os casais não conseguem, muitos casais que às vezes estão dentro da igreja, não conseguem viver a vida que Deus preparou para eles? É porque eles não aprenderam a obedecer o pai, não aprenderam a obedecer a mãe, traz a maldição com eles, leva para o casamento, quebra todos os princípios da Bíblia, e chega, desobedece pastor, entra pelo cano, e termina quebrando a cara. Eu já vi esse filme várias vezes. Pastor, você está pegando pesado. Estou pegando pesado para você que vai casar, você que está pretendendo casar, você que não obedece pai e mãe, começa hoje. Começa hoje, porque ainda que o pastor coloque a mão na sua cabeça, mas se você quebrar o princípio da obediência, Deus não vai aliviar você. Deus não vai aliviar. Eu já vi tantos casamentos lindos de gente de igreja, que hoje a moça só está com o diploma. Sabe por quê? Porque, irmão, esse princípio de obediência a pai e mãe, isso não se quebra na Bíblia. A obediência à autoridade não se quebra na Bíblia. A obediência aos seus líderes não quebra na Bíblia. O próprio profeta disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando errado. Muita gente sacrificando errado. Sabe? E Deus colocou essa palavra no meu coração para que os outros casamentos desta igreja não se acabe. Não se desmanche. Irmão, se você não dá conta de casar, não casa, cara. Casar é amar a sua esposa como a sua própria carne. Mulher, você que quer casar, lembra de uma coisa, a Bíblia diz, olha, quando você é moça, você vai cuidar das coisas de Deus. Quando você é casada, minha filha, você vai cuidar das coisas do teu marido. Isso é sério, o casamento na Bíblia não é brincadeira, não. Sabe? E quando se quebra esse princípio, não tem volta. Ou converte o coração para servir a Deus de verdade,
e Deus restaurar o casamento, ou não tem como. Tem muitas igrejas aí que aceitam amigação, sabe? Aceita enrolação. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem tanto homem aí aceitando Jesus para ganhar a menina da igreja, e depois ele não deixa ela ir mais para a igreja, e ela está se desviando do caminho do Senhor. Sabe, a Bíblia diz que não há, né? A Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre os filhos de Deus e os filhos da iniquidade. E Deus, ele tem um zelo muito grande pelos seus filhos. É muito melhor a moça da igreja, ela ir numa outra igreja e achar um rapaz lá abençoado, que olha, abre o olho, porque nas igrejas também há cara safado, vagabundo, que engana a filha dos outros. Tem, mano. Você acha que a igreja é lugar só de santo? Não, lá tem capeta junto também. Na igreja tem capeta, sabia não? Tem. Irmã, a primeira coisa, o primeiro princípio para ser um casamento certo mesmo, conforme a palavra de Deus, a pessoa tem que converter a Jesus Cristo. Amém. E tem mais um risco aí, se ele for pressionado e ele aceitar Jesus só porque quer casar com a moça, o problema vai vir. Porque Deus não muda a palavra dele para nos agradar. Está enganando nem a Deus, ele está enganando o pastor. E aí vai ser pior o pecado dele, porque o pecado oculto, quando vem tipo uma bomba. Não é verdade? Então, agora é verdade que um conselho. Eu acredito que uma moça que busca Deus, uma moça que tem compromisso com Deus, que está servindo a Deus de todo o coração, está de verdade com Deus. A Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. E Deus prepara alguém para aquela pessoa, ainda que seja demorado. Eu já casei moça aqui até com 40 anos de idade, mas eu tomara que as outras não sejam assim, Jesus. Eu repreendo, Jesus, que não seja com 40, seja com menos, Jesus. Amém? Mas, querido, a hora está passando, né? Já vou encerrar. Mas eu estou compartilhando essa palavra com meus irmãos pelo amor que eu tenho com os meus irmãos. Sabe, irmãos, a gente sofre tanto quando a gente vê um casamento se acabando. Casamento cristão. Né? Olha esse negócio que Deus falou comigo. Cuidado. Eu sei de uma pessoa que ela estava no monte e a pessoa lá falou que Deus tinha falado com ela, que o fulano de tal da igreja dela era a pessoa certa para ela e que ela podia ir para a igreja orar todo dia, que quando ela estivesse na igreja, ele ia entrar e era ele. E ela foi. Crendo, irmã, porque a moça crê, irmã, que a moça está animada, não está? Aí quando ela está lá sozinha na igreja orando, quem entra? Ele. Ela entendeu que foi Deus que mandou, falou, né? Oh, Deus, glória a Deus, que o Senhor mandou o meu escolhido, e tal. E aí ela foi conversar com ele, falou, não, mas não foi eu não, eu estava no monte lá e Deus falou que é você, rapaz, que negócio é esse? Nós vamos começar a namorar hoje, porque Deus está nesse negócio. E o coitado era um santo de Deus, né? Confiou no negócio, foi. E casaram, e não demorou pouco tempo. Eles descobriram que Deus não tinha falado coisa nenhuma. Deus não tinha falado nada. Deus não tinha falado. Sabe, querido, tem muita gente construindo relacionamento em areia movediça. Sabe, a falta do perdão, né? A falta do respeito, a falta da consideração, a falta da abertura, da transparência, a falta de comunhão, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês vão me achar um pouco doido, mas até mesmo a falta do relacionamento íntimo está acabando com o casamento de gente crente. Não, pastor, eu jejuei hoje, orei hoje, não posso dar uma namorada, não.
Quem foi que disse na Bíblia? Eu quero saber onde é que está escrito. Sabe de uma coisa? O cara está afogado. Ele está subindo nas paredes. Ele chega em casa, ele quer um cheiro. Mas ela jejuou e orou o dia todo, não diz que não dá certo. O que ele vai fazer? No dia seguinte, a primeira oportunidade que ele tiver, ele detona. Está com a bala na agulha. Família é coisa séria. Meu Deus, tem misericórdia. E tem irmã que faz greve. Tem irmã que faz greve. Uma vez eu atendi uma pessoa, mas não foi daqui não. Lá no gabinete, ela... Pastor, eu não vou fazer. Porque ele está fazendo isso e isso comigo. Eu estou chateado. Falei, mãe, o perdão está onde? A Bíblia diz que você só pode deixar de abençoar o seu marido nessa área se for por consentimento dele. Ah, meu marido, eu quero fazer 7 dias de jejum e nesses dias eu não estou afim da gente dar uma namorada e tal. Então você concorda? Se o cara for legal, ele vai dizer assim, isso não é, não, eu quero desse jeito mesmo, com jejum, com oração, com tudo. E não vai pecar não, viu? Pecar é fazer lá fora. Vamos concluir, irmãos? Teve uma família aqui maravilhosa da Bíblia, que era a família de... Quero terminar assim, falando alguns exemplos da história de Jó. Uma família que tinha tudo, e Deus provou esta família para mostrar que estava firmado na rocha. E a Bíblia diz que houve um vendaval naquela família, eles perderam todos os bens materiais, né? E a ponto de Jó também ficar muito doente. E a mulher dele chegou para ele e falou, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tem mulher louca, viu? Tem mulher que não tem sabedoria nenhuma. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sabe, mas a Bíblia diz que Jó foi um homem sábio, porque ele estava alicerçado a sua vida sobre a rocha. E ele sabia em que ele tinha crido. Então, quando nós estamos passando por diversidade, muitas pessoas julgam, irmão, que nós estamos em pecado. Assim como os amigos de Jó, quando olharam para ele cheio de ferida, falaram, esse cara pecou sério. E às vezes dentro da igreja também a gente comete esse erro. Às vezes um irmão, uma irmã está passando uma luta muito grande, dificuldade na família, e tudo está muito tribuloso. E às vezes tem pessoas que falam que aquela pessoa pecou. Mas nem tudo na vida é pecado quando nós estamos passando por lutas de dificuldade. O cristão, ele enfrenta na vida todas as dificuldades da vida sem pecado também. Deus às vezes permite acontecer algo difícil na nossa família, um nevoeiro, para que a gente possa se voltar para Ele, trazendo um avivamento. E Deus olhou o coração de Jó, viu que ele era um homem fiel, e Deus abençoou. E eu quero só falar aqui do que Deus fez depois que Jó reconheceu o poder de Deus e orou pelos seus amigos que tinham dito que ele estava em pecado. Olha o que Deus fez quando a gente está firmado na rocha, quando a gente não se deixa abalar pelas críticas, quando a gente não se deixa abalar pelas palavras mal faladas, quando as pessoas nos apunhalam pelas costas ou pela frente, que você não deve nem falar, mas você deve segurar firme, Olha, mas o que Deus fez? Deus mandou que Jó fizesse um sacrifício por eles e abençoasse a vida deles. E Jó obedeceu, porque era uma família alicerçada. E aí, o que aconteceu? Deus restaurou os bens de Jó. Lá no Jó 42:10, ele ficou o dobro mais rico. Jó ficou o dobro mais rico, porque era um homem firmado na rocha e não deixou Deus na aflição. Seus negócios prosperaram, seus empreendimentos deram certo, a bênção de Deus enriqueceu ele. Então, pensa, quando todo mundo e seus amigos estavam lá falando mal dele,
Deus mandou que ele abençoasse os seus amigos. Quando alguém estiver falando mal de você, quando alguém estiver criticando a sua família, ora por essa pessoa. Ela não conhece nem a metade da missa que você está rezando. É verdade, irmãos. Então, Deus restaurou também a saúde de Jó. Deus curou Jó de todas as suas enfermidades. E Deus ainda deu mais de 140 anos para ele. Amém? Como é bom ser obediente e orar a Deus, né? Outra coisa interessante que Deus fez na vida de Jó. Ele tinha perdido seus filhos. Deus deu 7 filhos homens para Jó e 3 mulheres. Mas a Bíblia diz que eram as mulheres mais formosas daquela terra. Então tudo que Deus faz é perfeito e é além da imaginação do homem. Sabe, irmão? A gente é tão pequeno para entender Deus, né? Não é verdade? Então Satanás tentou destruir Jó, como também tenta destruir muitas famílias. A forma que ele tentou para destruir Jó foi através da sua saúde e dos seus bens. Mas às vezes Satanás usa para destruir a sua família, trazendo insensatez, falta de sabedoria dentro do lar, questões pequenas que se tornam grandes, discussões bobas, entendeu? Porque, eu tenho direito, o outro acha que tem direito, e todo mundo acha que tem direito, mas os deveres esquece. Então, quando existe direito, existem os deveres também. Então, Deus é fiel e Ele nos ama, e Ele quer fazer de nós famílias abençoadas. Eu quero concluir ainda dizendo, lembre-se que a melhor maneira de buscar o avivamento na família é orando pelos seus amigos e por aqueles que te aborrecem e se humilhando na presença de Deus. Tem acontecido tantas coisas na nossa família que vêm com tanta força para nos destruir. Mas eu quero desafiar todos nós que estamos aqui neste culto. Vamos nos unir em prol da nossa família. Faça uma aliança com Deus de se consagrar pela sua família, pelas famílias da nossa igreja. Eu vou ter aqui um exemplo. Coma uma fruta pela manhã e oferece o seu café da manhã a Deus. Tire um dia da semana para fazer isso e vamos juntos nos unir pelas nossas famílias. Sabe, irmãos, nós precisamos de ajuda. O mundo está perecendo, mas a igreja está sofrendo isso. A igreja está sendo influenciada pelos ensinos do mundo. Nós temos mais tempo para assistir televisão, novela e aprender com eles do que com Deus. E a consequência está entrando dentro dos lares. É mulher com mulher se beijando, é homem com homem se beijando, e nós estamos aceitando. É o pessoal casando e se separando, porque agora virou moda, não é? E a igreja também está achando que está certo. Sabe de uma coisa? Satanás, ele quer destruir a família. Há muitos projetos lá na Câmara, no Senado, para ser aprovado, para destruir o seu lar, para destruir a sua família. Não concorda com o mundo. A Bíblia diz que nós não temos que concordar com o mundo. Vai acontecer, vai, mas a Bíblia não diz que a gente tem que concordar. Quem vai sofrer as consequências é o ímpio, irmãos. Lembra disso? Noé viveu no meio de uma geração má e perversa. Mas quando Deus anunciou o dilúvio, Ele pegou a família de Noé e disse, Noé, constrói a arca. Pegou a família de Noé e colocou dentro da arca. Todo aquele que não ouviu a pregação de Noé foi morto no dilúvio. Sabe, irmão? Deus não é moleza. E esse mundo vem aqui e vai acabar com fogo. E as pessoas estão brincando. Sabe? Vamos salvar a nossa família. Esse é o conselho que eu tenho. Amém, queridos? A gente precisa estar firme com Deus. Às vezes você é machucado por irmão da sua própria igreja. Às vezes aquele que você mais confia. Às vezes aquele que você fez tudo por ele. Quando você nem espera, você é apunhalado. Nem por isso você pode deixar Jesus. Nem por isso você pode deixar de vir para a igreja. Nem por isso você pode deixar de pregar o evangelho. Nem por isso você pode deixar de amar a Deus. E saber que a igreja é o melhor lugar que você pode vir. Mas pastor, mas tem problema na igreja? Tem.
Porque a igreja é uma família. E toda a família tem problema, sabe? Agora nós temos que aprender a administrar isso, com amor e sabedoria. Em nome de Jesus. Quero agradecer a paciência de vocês, por ter me dado o privilégio de falar essas palavras aqui.